No Fala Vereador de hoje, o papo é com ele que liderou a campanha Maio Laranja em todo o estado, colocando em destaque a luta contra a violência sexual infantil. Além da atuação política, ele também tem história no esporte. Já foi técnico da seleção de futsal de Mato Grosso do Sul e presidente da Fundação de Esporte do estado. Com passagem pela Assembleia, agora ele está de volta ao Legislativo Municipal. E aí, já sabe quem é meu convidado? Então fala, vereador! Sou eu, Herculano Borges, e é uma alegria poder estar aqui com vocês. Vereador, como a gente citou ali no início, você liderou essa campanha do Maio Laranja. Qual que é a importância disso e o que te motivou a entrar de fato nessa luta contra a violência sexual infantil? Então, uma pauta que me chamou muita atenção quando eu assumi na Assembleia Legislativa em 2017, comecei a estudar alguns números aqui do nosso estado e um dos números que me chamou muita atenção negativamente, perceber que o Mato Grosso do Sul aparecia ali liderando o número de denúncias no Disque 100. Então isso me chamou a atenção, fui estudar um pouquinho sobre a pauta e entendemos que aqui no nosso estado, infelizmente, a criança ela sofre abuso, sofre violência de uma forma acima da média. Então isso me motivou a buscar pessoas que desenvolviam trabalho com relação à proteção à infância. Tive uma alegria de conhecer o pessoal ali do Projeto Nova, a psicanalista Viviane Vaz, e ela já elaborava um projeto no mês de maio, porque o mês de maio é o mês, dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual Infantil, e ela fazia algo parecido nesse dia, com uma palestra, com um trabalho no sinaleiro, começaram a levar a cor laranja nesse dia para chamar a atenção da sociedade. Então nós tivemos a iniciativa de propor um mês inteiro, não só um dia, para a gente falar dessa pauta. Colocamos aí o nome do Maio Laranja, que se tornou uma lei estadual, quando nós começamos a ir à ponta, ir nas escolas, nos clubes de mães, nas associações, levando capacitação para os adultos e principalmente para a criança e para o adolescente. Então, foi uma pauta assim, que me chamou muita atenção, que se tornou um dos carros-chefes do nosso trabalho parlamentar e estadual, e essa lei aí que se tornou uma referência no Brasil do combate ao abuso sexual infantil. Inclusive, vereador, esse tema é muito complicado, é muito sensível, porque a criança, ela acaba, às vezes, estando refém ali dentro de casa. Então, por isso, a importância desse fortalecimento, dessa conscientização, de levar para as escolas, né? É um trabalho, assim, que precisa ser constante, né? É verdade. O Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 4º, diz que é responsabilidade da família, do poder público e da sociedade a proteção à infância. Então, quando nós percebemos que em torno de 80% dos casos de abuso acontecem no ambiente familiar, nós entendemos que o poder público e a sociedade precisam agir. Então, quando os casos acontecem na família, a sociedade precisa ficar sabendo, o poder público precisa ficar sabendo, e a escola, que é a segunda casa, né, dessa criança, se torna uma parceira. Então, por isso que a gente vai para as escolas, falamos, né, o que é o abuso. A criança ela conhece os seus direitos, ela sabe ali que ela é detentora de direito, que ninguém tem direito de tocar nas partes íntimas. Então a escola fica sendo como parceira e a gente mostra para ela que ela tem que denunciar, ela vai primeiro aprender a se defender, né, dizer não e saber que ela tem direitos e no caso dela já ter sido abusada, que ela possa denunciar, e um dos canais de comunicação é a família. É a família não, é a escola e a sociedade. Porque às vezes ela não está protegida onde ela deveria estar protegida, né? Exatamente, infelizmente. Então, dentro de casa, que ela deveria estar protegida, então ela tem que buscar outros parceiros, que seria a sociedade, o poder público e a escola. Inclusive, você é presidente da Comissão, né, de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Como que você pretende fomentar aí esse debate, né, essa rede de proteção? Você que já tem essa experiência, já tem esse contato direto com instituições que atuam nesse sentido. Então, a Comissão de Proteção à Infância, ela já está atuando. Nós fizemos aí no mês de maio uma grande reunião na Câmara Municipal com toda a rede de proteção, porque nós precisamos envolver, né, sempre nessa rede,
o Ministério Público, a Secretaria de Educação, o Tribunal de Justiça, o Legislativo, o Executivo, o Conselho Tutelar, as frentes policiais, né? A Delegacia de Proteção à Infância. Então, nós fizemos um encontro, estamos elaborando um documento para levar, né, para o Poder Público Estadual, né, que é o Executivo Estadual, o Executivo Municipal, com tudo aquilo que cada uma dessas frentes tem enfrentado no seu dia a dia e as sugestões para que melhore e fortaleça a rede de proteção à infância. Então, já é uma ação que nós fizemos e também essa parceria com o fortalecimento do Conselho Tutelar, com o fortalecimento dessas ações dentro da Secretaria de Educação, nas escolas. Então, essa comissão, ela monitora tudo isso, ela acompanha, e os projetos de leis também que dão entrada no Legislativo passam, que tem relação com a infância, passam dentro da nossa comissão. Então, nós monitoramos tudo isso e também sugerimos, né, legislações que possam proteger a infância. Esses dias mesmo entrou uma legislação falando sobre a questão das músicas, né, que tocam aí para crianças, né, nas carretas de som aí nos bairros, né? Sem controle. Sem controle, né? Então, são letras ali que fazem apologia à droga, à criminalidade, à sexualidade precoce. Então, a nossa comissão está bem atenta a todas essas questões. E, inclusive, esse projeto pautado na casa, tem alguma questão assim que você queira destacar mais sobre essa questão? Porque é importante, porque é atual esse tipo de atração aqui no nosso município, e se perdeu, parece, um pouco o controle, parece que é meio normal aquilo tudo, né? É verdade, e não pode ser normal. Não pode ser normal. Tudo que possa levar uma criança a ter o seu caráter distorcido, né, ou a antecipar uma situação que a criança não tem nem condições cognitivas, emocionais para falar de sexo, né, ou de droga, ou de criminalidade. Então, é algo que é corriqueiro, que a gente escuta aí nas rádios, que escuta aí em festas, né? Mas num buffet ou numa carreta dessa que é voltado para crianças, é inadmissível que isso aconteça. Isso não é uma censura, né, Herculano? Na verdade, é uma maneira de colocar um controle mesmo. Colocar controle, colocar regras, né? Porque a criança ela tem que escutar algo que seja compatível, né? Na televisão tem, né? Esse conteúdo é recomendado para crianças a partir de tal, né, faixa etária. Então, se isso acontece na televisão, precisa acontecer também em outros lugares, como no caso, né, de buffets e em festas, né, em carretas nessas que produzem esse tipo de conteúdo. E agora, falando um pouco dessa sua atuação dentro do parlamento. Você já foi vereador, passou a ser também deputado estadual e agora retorna à Câmara Municipal como vereador. Quais são as diferenças aí nessa atuação dentro dessas esferas? Então, eu tive 2 mandatos enquanto vereador, 2008 a 2012, aí até 2012, 2016. Num período desse eu fiquei como secretário de Estado de Juventude, né, em 2013. Depois retornei para a Câmara, fui para a Assembleia Legislativa, então fiquei lá 6 anos, aí como presidente da Fundação de Esporte, agora retorno, né, com uma outra bagagem, um outro momento também, né, igual eu tenho conversado com alguns colegas lá que são lá do início, né, do nosso trabalho em 2008, 2012, como que mudou o parlamento, né? Mudou, como que a sociedade mudou, como que o mundo mudou. Então, nós precisamos nos adaptar com relação a tudo isso. Então, hoje, o que a gente fala ali tem muito mais abrangência. A internet hoje chega de uma forma muito, muito rápida aí, nas casas, né, com as pessoas de qualquer tipo de classificação financeira, né, classe A, B, C ou D, chega lá desde a criança até o pessoal da terceira idade. Então mudou muito o perfil. Naquela época também até a maturidade, né, o entendimento que eu tinha de política mudou muito de lá para cá. Hoje em dia eu procuro não gastar muita energia com situações que o tempo mostrou que não vão levar a nada. Então a gente sabe que hoje a gente precisa ter uma atuação muito pontual,
a gente precisa estar atentando às pautas que a gente defende, mas também tudo com muita conversa, porque às vezes você gasta muita energia num projeto que você sabe que lá na frente vai ser inconstitucional ou não vai dar em nada, ou que você precisa fazer essa conversa antes de apresentar um projeto, porque às vezes no começo do trabalho você quer apresentar projeto de tudo quanto é natureza. Então hoje o que eu analiso? Se é constitucional ou não, eu procuro também conversar, né, no plenário para ver se esse projeto vai prosperar, se lá no executivo vai ser sancionado e se o executivo vai colocar em pauta, né, vai praticar isso no seu dia a dia, porque eu acredito que o parlamento precisa ser pautado de uma forma com efetividade, né, porque às vezes faz muita lei que não são efetivas, lei que não sai do inócuas, papel, que não sai do papel. Então eu procuro hoje voltar legislações específicas, né, como é o caso do Maio Laranja, que foi uma lei que explodiu, que hoje está no Brasil todo, se tornou lei nacional. Teve uma lei que eu fiz também enquanto vereador no primeiro mandato, que obrigava as agências bancárias a colocarem tapumes, biombos em frente aos caixas, impedindo aquele crime de saidinha de banco, que hoje praticamente não acontece mais, né? Foi uma lei nossa. Então a gente coloca leis pontuais de uma forma mais conversada, fazemos audiências, vamos à ponta, falamos com quem é ali, que está ali na ponta do dia a dia, para ver se aquilo lá vai ser benéfico ou não. Eu penso de um jeito. Exato. Né? Mas o que é na prática? Às vezes para você parece muito interessante, mas para quem... E quem vivencia aquilo lá? Não vai, então, não vai resolver lá, algo, né? Então, o que mudou? Resumo da ópera de lá, do começo lá do meu trabalho enquanto vereador e agora, né? Essa experiência de conversar mais, de ser mais incisivo e de ser mais pontual, né? Legislações que vão fazer a diferença no dia a dia e legislações que vão ser aplicadas pelo Executivo. Porque às vezes o vereador faz uma lei que o Executivo não vai aplicar. Então, a lei é muito boa, mas o Executivo não vai colocar em prática. Aplicabilidade zero, né? Por exemplo, o Maio Laranja é uma lei que é aplicável, que as pessoas aplicam, tanto na esfera pública quanto na esfera da sociedade. Então, vale a pena você colocar energia naquilo. Então, o que não vale a pena colocar energia, eu procuro não me envolver. Então, a experiência trouxe mais efetividade para dentro do seu mandato. Eu acredito que sim. Tá certo. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Eu estou conversando com o vereador Herculano Borges. Nós voltamos já. Voltamos com o Fala Vereador. Eu converso hoje com o vereador Herculano Borges sobre a sua atuação no município de Campo Grande. Vereador, voltando aqui com o nosso bate-papo, agora na questão do esporte. Você já foi técnico, né, da Seleção de Futsal de Mato Grosso do Sul, também atuou na Fundesporte. Como que toda essa sua experiência, né, pauta a sua atuação dentro do Legislativo? Essa experiência é muito importante, experiência que eu tive como treinador, como coordenador de esportes, como presidente da Fundesporte e também como atleta. Então, eu passei por todos esses níveis, né, na Faculdade de Educação Física. Então, isso foi muito importante para que hoje eu pudesse ter esse entendimento das necessidades do atleta, do professor, do treinador, do empresário. Então, eu passei por todas as etapas. De um lado da mesa, do outro lado da mesa. Então, isso é muito importante. Então, hoje eu entendo as necessidades, eu sei o que o esporte de Campo Grande precisa, o esporte do nosso estado precisa, as dificuldades que nós temos, as dificuldades que nós tínhamos lá atrás, elas são diferentes, porque hoje o Estado ele apoia mais quem faz esporte. Né? O atleta, né? O atleta, a equipe, as federações, coisa que não acontecia lá atrás, né? Então a gente tinha muita dificuldade, inclusive para você representar o estado com uma seleção, não tinha recurso. O poder público não olhava. Hoje em dia, já, principalmente quando você representa Mato Grosso do Sul, você tendo um bom resultado, tendo um bom ranqueamento, você consegue apoio no governo do estado. Então, isso já mudou bastante. E outra questão que eu percebo, que hoje em dia tem uma necessidade maior, é a preparação e a capacitação na questão documental,
de captação de recursos, de organização, né? Então, eu acredito que assim, quem faz esporte hoje tem esses benefícios, né, do Estado podendo ajudar com o Bolsa Atleta, com o Bolsa Técnico, né, com o fomento aí, termos de fomento que podem ser feitos com as federações e com os editais de chamamento público. Então, hoje em dia, quem é de ponta no Mato Grosso do Sul só não é beneficiado pelo governo se não tiver uma organização. Então, ciente de tudo isso, o que eu tenho procurado fazer agora ali enquanto parlamentar? É fazer ações para trazer quem faz esporte para uma questão de organização, de ter um CNPJ ativo, de saber captar recurso, de saber fazer prestação de contas, porque muitas vezes as pessoas acham muito mais cômodo ir num gabinete de um vereador ou de um deputado ou na Fundação de Esporte e pedir material esportivo, ou pedir uma passagem, ou pedir isso e aquilo, mas não correr atrás dos caminhos para fazer algo mais eficiente, né? Porque se você me dá aqui, eu recebo esse material esportivo, recebo o uniforme, coloco na minha sacola, levo lá, gasto tudo, depois gastou, eu venho de novo, pedir de novo, então ele fica nesse círculo vicioso, né? Então, o que eu tenho procurado fazer enquanto parlamentar? Mostrar para as pessoas que isso tem que mudar. Essa concepção precisa mudar, de você ir lá e pedir algo, aí se não recebe, eu saio falando mal, ninguém ajuda, ninguém isso, sabe? Aquele negócio. Então, mudar isso, essa concepção e partir para esse olhar de organização, de eu saber fazer um projeto. Primeiro, eu tenho que ter uma associação com a legislação vigente, né? Uma legislação, um CNPJ atual, um estatuto atual. Segundo, eu tenho que saber fazer um projeto para eu poder captar recurso, seja de termo de fomento, seja de edital de chamamento público, e mostrando que essas instituições elas devem ser abrangentes, porque hoje você pode, com esses captação de recursos, quem faz esporte pode captar da Fundação de Esporte, pode captar de uma fundação de cultura, pode captar de uma fundação de turismo, pode captar lei de incentivo federal, tem recursos, as empresas do Mato Grosso do Sul, as indústrias podem fazer renúncia, né, através de captação de recursos federais. Então, também tem editais de chamamento público federais. Então, eu tenho procurado agora trazer essas pessoas que fazem esporte para organização, para legalidade, saber fazer um projeto, saber captar recursos, saber fazer prestação de contas, saber captar emenda parlamentar, né? Lá na Assembleia Legislativa, antes, né, de eu estar na Assembleia, quem fazia esporte não podia captar emenda parlamentar. Então, nós conversamos na época com o governador Reinaldo Zambuja e com o secretário de governo, Eduardo Rido, que hoje é governador, mostrando a importância de que nós possamos captar recursos para o esporte, porque antes era educação, segurança pública, assistência social e saúde. Então, o que eu mostrei? Que esporte é educação, é segurança pública, é assistência social e é saúde. E aí eles entenderam isso. Naquele período, nós conseguimos, então, enviar emenda parlamentar, mas vinculado com a assistência social, e hoje já é política do governo Eduardo Rido, ele mudou dentro dessa solicitação nossa, que as entidades podem captar recursos para emendas parlamentares direto pelo esporte. Mas precisam estar aí... Precisam estar organizados. Exato. Então, a documentação, tem uma parte burocrática que necessária para você até comprovar que aquilo ali tem um fim, tem um porquê. Tem um porquê. Então, você vai fazer um projeto, para captar recursos ali para pagamento de professor, para compra de material esportivo, que é o que quem faz o projeto social precisa, que é aquele que está lá fazendo um trabalho de alto nível, precisa. Então, hoje, com essa experiência que eu já tenho, eu procuro mostrar para as pessoas, é muito melhor do que você ficar batendo no porta de gabinete pedindo bola, né, ou pedindo um kimono, você se organizar para você captar recursos, pegar a emenda parlamentar,
participar de edital de chamamento público, lei de incentivo ao esporte, você organizar a documentação do seu atleta para ele receber um Bolsa Atleta, você que é treinador organizar a sua documentação, o seu ranqueamento para você receber o Bolsa Técnico. Então, hoje em dia, o poder público consegue fazer isso. E a parceria privada, que você pode captar recursos dessas indústrias que estão no Estado, né, através da Lei de Incentivo ao Esporte Nacional. Então, procuro fazer isso hoje, levando essas informações que são muito valiosas. Você, inclusive, vai pautar a sua atuação, porque você integra a Comissão de Esporte, né, da Câmara Municipal, vai pautar a sua atuação nesse sentido, Herculano? Exatamente. E pensando nisso, fazendo, né, uma capacitação com o terceiro setor. O terceiro setor é um setor importante para a sociedade, porque o terceiro setor chega onde o poder público não chega. Ele consegue ir lá na ponta e atender a sociedade, ele consegue atender a comunidade. Então, nós estamos organizando uma capacitação com a Jana Santos, que ela está ensinando, está orientando abertura de CNPJ, formulação de projeto, prestação de contas. Lá no nosso gabinete nós temos um contador que orienta a questão contábil, nós temos um advogado que orienta a questão jurídica. Então, como você falou, o seu gabinete vai estar aberto para essa capacitação. Exatamente, para capacitar e para orientar. Às vezes, dúvida, eu tenho um clube de mães lá no bairro, na região norte da cidade. O que eu preciso fazer? Então, nós vamos orientar desde o beabá até a parte de prestação de conta. Então, eu acredito que isso a gente consegue, como você falou lá no outro bloco, ter um trabalho eficiente que vai fazer a diferença com efetividade, né, lá na ponta, no dia a dia das pessoas. Herculano, em relação até essa questão desse trabalho em equipe, que você mesmo está citando, né, tem ali o contador, tem o advogado, você tem já esse entendimento da importância desse trabalho em equipe. Então, o seu gabinete está ali. De que maneira para atender a população? Como que você atua, né? Como que você passa isso ali para o seu mandato? Então, é algo que eu aprendi com o esporte. Exato. Essa questão de ser treinador. Hoje em dia, depois inventaram o tal do coach, né? Que é algo legal, legal e tal. Mas a gente já era coach lá atrás. E não sabia. E não sabia, né? Só mudou. O treinador para o inglês se tornou coach, né? Então, a gente já fazia essa mentoria com os nossos agregados ali, com os nossos atletas, com a nossa comissão técnica. Então, isso me ajudou muito hoje na minha equipe de gabinete, por exemplo. Então, ali a gente coloca cada um dentro da sua função. Eu falo para eles, a nossa vida é tão corrida que quando eu entrego uma missão para você, eu falo isso para eles. Eu sei que você vai iniciar, você vai desenvolver e você vai dar o feedback final. A pessoa que entra com uma demanda no gabinete, ela tem que sair pelo menos com não. Ela não pode ficar no vácuo. Sim, não, será que deu? Vai dar, não dá? E o não, o porquê que é não? Ficar naquela promessa, né? Aquela promessa, eu vou ver e virar as costas e nunca mais. Não. Então, você tem que dar esse feedback. Então, lá no nosso gabinete, eu falo para o pessoal, chegou aqui, tem que ser atendido, tem que ter um encaminhamento e tem que ter a resposta final. De preferência, a gente conseguir resolver. Mas a gente sabe que muita coisa não depende do vereador. Exato. Né? E a população, às vezes, tem essa dificuldade. Eu pedi lá o asfalto. Né? Quando fala a questão de asfalto, eu sou muito reto. Falo, isso aí é uma questão muito complexa, tem que ter recurso. Você pode acessar através esse asfalto através de uma emenda parlamentar federal ou que a prefeitura coloque no seu orçamento de um ano para o outro. Não é assim. Eu vou fazer uma indicação, ela vai fazer o asfalto esse ano. É impossível. Então, a gente procura trazer essa conscientização da população, o que é possível, o que não é, né? Sem enrolação, Perfeito. Mas sendo muito pontual. E dentro da minha equipe de gabinete, o advogado orientando na questão jurídica, o contador orientando na questão contábil, o colaborador que faz a assessoria junto com a Secretaria de Educação, fazendo encaminhamento, Secretaria de Obras, a mesma coisa, com a Planurb, a mesma coisa. Enfim, então a gente procura conversar, ter essa reunião sempre com a equipe de capacitação, a gente faz um treinamento, né, mensal com a equipe, né, para que a gente possa ter uma equipe eficiente e dar o feedback, né, dar a resposta que a população espera da gente. Inclusive, em relação a essa questão do esporte, você já citou um pouco
de tudo que o esporte trouxe para você, né? Como atleta, como presidente, como coordenador, como técnico. Mas o que você carrega aí dentro, assim, do sentimento que ficou do esporte para você, na sua vida pessoal e até mesmo na sua vida profissional? O que o esporte, a marca que ele deixou? O esporte me ajuda em tudo, né? Até eu falo para a minha equipe. Quando você tem um horário, por exemplo, nós marcamos um horário para chegar aqui. Eu cheguei um pouquinho, pelo menos um pouquinho antes. Exatamente. Né? O que eu explico para o pessoal? O que o esporte me ajudou? Ser cumpridor de regulamento, de regra. Porque se o jogo está marcado às 7 e eu chego às 7h15, eu perco por WO. Então você tem que chegar um pouquinho antes, tem que se preparar. Né? O esporte me ensinou regras. Né? Até aqui essa linha eu posso ir. Passou dessa linha, eu estou fora. Estou invadindo. Eu estou invadindo, então eu estou fazendo uma penalidade. Né? Então, me ensinou também a correr atrás, né? a batalhar, a me dedicar, a me esforçar. Né? Porque tem uma frase, né, que eu gosto, não existe benefício sem sacrifício. Então, você se sacrifica, você faz, você sua. Né? Transpiração, esforço, treinamento, capacitação. Que o resultado no esporte, ele não cai do céu. Eu vou pedir para Deus aqui, eu vou orar, oração legal, é importante. Importante a fé. Deus, a fé, você acreditar, né? Mas o resultado, ele vai muito mais pelo seu planejamento. O esporte me ensinou a planejar para eu ganhar esse jogo, para eu ganhar essa competição. Eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que colocar em prática esse planejamento, eu tenho que me esforçar. Então, isso tudo me ajuda no meu dia a dia, não só na política, mas também no meu dia a dia enquanto cidadão. Então, eu sou muito grato, né? Que um dia eu tive o acesso ao esporte, às escolas que eu estudei, me incentivaram isso. Aí depois, quando eu fui ser coordenador de esportes nas escolas que eu trabalhei, eu sempre procurei motivar isso. Trabalhar dar oportunidade para quem está lá na periferia estudar numa escola particular com uma bolsa. Então, eu tenho procurado também trazer para a política esses valores, mas também usar o esporte como ferramenta de inclusão social. A oportunidade que eu tive de estudar numa escola particular através do esporte, eu, enquanto coordenador de esportes nessas escolas, eu proporcionei. E agora, lá no poder público, né, enquanto parlamentar, eu procuro também usar o esporte ali para doutrinar essas crianças, para que elas possam saber ganhar e perder, sim e não, se esforçar, planejar. Então, eu tento oportunizar ao máximo. Quem tem um projeto lá no bairro que quer apoio, eu procuro apoiar, porque eu sei que se a criança estiver ali no projeto e não estiver na rua, ela vai seguir um bom caminho. Que o esporte, se a criança ou o adolescente e o jovem for para o lado da bebida, do cigarro, do uso de drogas, ele não vai ser um bom atleta. Então, o esporte é tudo de bom. Então, eu trago todos esses valores e eu procuro dar condições, buscar condições para que quanto mais crianças praticarem esporte, mais jovens, terceira idade praticar esporte. Nós temos um projeto dentro do nosso gabinete com a professora Amanda, que é o Vida Plena, que nós atendemos 5 bairros. Ela vai lá, faz o trabalho com a terceira idade. Então, o esporte é tudo de bom, desde a primeira infância até a terceira idade. E dentro da questão política, trazer para que mais crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos pratiquem esporte. E dentro disso, pessoas com o paradesporto também, que eu apoio muito. Uma pessoa deficiente que pratica esporte, ela vai ser mais autônoma, ela vai ter mais autoconfiança. Tem gente que tem problemas algum tipo de problema motor, que começa a praticar esporte e a vida, ou um amputado que tinha uma vida normal, amputou um membro, começou a praticar esporte, a vida da pessoa melhorou, porque ela, através do esporte, ela foi participar de uma seleção brasileira, ela conhece o mundo, ela é mais autônoma. Então, na quantidade, nós vamos trazer gente, vamos afastar essa turma da criminalidade das drogas, e dentro dessa quantidade nós vamos pensar alguns que vão ter a vida transformada, que vão ser atletas profissionais. Então, eu trago tanto no meu dia a dia com a minha equipe, quanto lá para fora, para oportunizar o quanto mais pessoas praticarem esporte, e dentro disso você pensar alguns que serão
profissionais que vão ter a vida mudada, que vão, inclusive, ganhar dinheiro através do seu dom no esporte. É que você tem esse entendimento mesmo do esporte ali na prática, como ferramenta de transformação social, que é o que a gente fala, mas você viveu Vivenciei, isso. De transformação social e de oportunidade. Sem o esporte, você talvez não estaria aqui. Não, possivelmente não, né? Porque o esporte me doutrinou. O esporte, por exemplo, eu fui deputado por 2 mandatos. Aí, na terceira eleição para a Assembleia, a minha votação sempre aumentou. Então, eu tive uma votação muito boa. Eu fui colocado em 18º mais bem votado, de 24. Então, quer dizer, era para você continuar na Assembleia, né, se for olhar pela questão de colocação. Mas a regra do jogo diz que tem um coeficiente partidário. Então, quer dizer, por mais que eu fui bem votado, não fui eleito. Mas o esporte me ensinou a falar, não, legal, você se esforçou, você correu, você fez, você poderia estar lá, mas a regra do jogo diz que você não está. Legal, não vou ficar deprimido, não vou me matar, eu vou sacudir a poeira, vou treinar mais, encarar, tanto desafios. É que eu voltei, fui para a Fundesporte, aí fui desafiado, como você falou, a disputar, a ser candidato a vereador de novo, sacudi a poeira e estamos de volta na Câmara. Tudo bem, esporte é isso. Um dia você ganha, outro dia você perde, mas quando você ganha, você tem que ter humildade para você continuar ali, né? Você não ficar de salto alto, como fala no esporte, né? Achar que você é melhor que os outros porque você está ali. O ego, né? O ego, sabe? Tem que ter humildade. E quando você perde, você aprender a recomeçar. Então, a Câmara hoje está sendo muito bom, estou recomeçando, estou fazendo meu dia a dia e estou procurando ajudar as pessoas. Se eu vou para a Assembleia ano que vem, se eu vou para o Congresso Nacional, que é um projeto que a gente vislumbra também, show de bola. Mas se não der certo, aonde eu estiver, seja como professor, seja como coordenador de esporte, seja como vereador, seja como deputado federal, seja como prefeito, eu vou procurar fazer o meu máximo e vou procurar dar resultado, porque o esporte me ensinou a isso, né? A procurar ter resultado, me esforçar, suar e tentar e fazer o meu melhor para beneficiar os outros. Os outros que confiaram em você, né? Então você entregar de volta. Devolver, né? E já que a gente está falando de esporte, né? O que eu tenho, uma frase que eu falo, eu quero devolver para o esporte aquilo que o esporte me deu. Então ele fez em mim a corrente do bem, né? Ele fez algo bom para mim. Então, eu quero devolver para ele aquilo que ele fez em mim para a maior quantidade de pessoas possíveis. Pensamento de humanidade, isso daí, né? O esporte traz esse pensamento mais humano, de olhar ali para o outro. Sem dúvida nenhuma, né? Você saber entender a dor do outro, você saber entender que aquele que perdeu hoje, o derrotado de hoje é o vencedor de amanhã, saber aprender. Uma palavra que você falou, a questão da experiência, né? Então, essa experiência é muito importante. As experiências vividas, né, você tem que saber fazer a leitura dela para que você se torne uma pessoa melhor e uma pessoa mais eficiente. Vereador, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, quais são os canais de comunicação que a população pode estar aí acessando o seu mandato? Bom, legal. Primeiro, agradecer, né, o convite de poder estar aqui, né? Muito feliz de voltar à Câmara Municipal, de ver como era lá atrás, na época, né? Você vê um canal desse, né? Um podcast desse é muito bom para que a sociedade conheça, né? O trabalho do vereador, conheça não só aquele vereador que está ali no plenário, né? Mas conheça um pouquinho da intimidade dele, aquilo que ele acredita, quais são as bandeiras que ele defende. Então, isso é muito legal. E uma forma da gente falar um pouquinho mais do nosso dia a dia através, né, do nosso Facebook, através do nosso Instagram, que é o @herculanoborges, com H, e também ali no gabinete, né? Nós estamos à disposição, a nossa equipe está ali de segunda a sexta, diretão, abrindo o gabinete cedinho até o final do expediente às 17 horas à disposição, mas principalmente os canais aí mais fáceis assim é o Instagram e Facebook, principalmente Instagram, né? No @herculanoborges e no YouTube também, se você colocar Herculano Borges, tem algum conteúdo antigo, inclusive, que dá para você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Hoje o Instagram virou o canal de comunicação oficial, muito né? Todo fácil. mundo já passa logo
as redes... É muito direto, né? É direto. Aí, às vezes, por exemplo, eu saio daqui da entrevista, eu vou para minha outra agenda, eu já entro ali no Instagram, no telefone, já dou uma olhadinha. Então, eu mesmo que respondo o Instagram, então, ali é um canal bem direto que a gente tem com a sociedade. Bom, obrigada, vereador, por conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua atuação, sobre toda essa sua vivência no esporte, né? E poder colocar isso em prática aí dentro da política. Eu fico grata mesmo de poder conhecer um pouquinho mais sobre você. Eu que agradeço. E uma coisa que a gente falou, teve uma palavra que você falou, que é a fé, né? Então, a nossa fé é o que nos move. E eu sou muito grato a Deus, né? Então, se eu estou aqui, Deus que me dá o dom da vida, o ar que eu respiro para poder fazer o meu trabalho. Então, eu acredito muito em propósito. E eu finalizo com isso, dizendo que cada pessoa tem um propósito. Deus colocou um dom para você fazer tão bem o seu trabalho, né, como você faz, como toda a equipe aqui está fazendo, né? E eu acredito que Deus colocou um propósito no meu coração, que é fazer a política com propósito, né? Então, eu não estou na política para ter um benefício pessoal, para querer enriquecer, nada disso. Eu estou na política com o propósito. Então, eu finalizo dizendo para você também que está acompanhando, né? Deus tem um propósito na sua vida e que você encontre esse propósito, que você seja eficiente nesse propósito que Deus te designou, tá bom? Que Deus abençoe. E obrigado pela oportunidade. Gratidão, vereador, gratidão Obrigado. mesmo. Essa questão do propósito, ela mexe mesmo comigo. Eu acho bonito isso e gosto de ver nas pessoas quando elas falam com essa verdade mesmo sobre esse propósito. Então, gratidão. Legal. Obrigado. Obrigada. Esse foi mais um Fala Vereador, espaço dedicado para você conhecer os parlamentares de Campo Grande. Aproveita e acesse o site e as redes sociais da Câmara Municipal e fique por dentro de tudo que rola no Legislativo da capital. E até mais!